Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, nesta manhã maravilhosa em que aqui nos encontramos, encontro lá na Casa de Guará. Nós falaremos sobre o trabalho de mais uma parábola, porque a tabela de palestras do próximo mês de junho já está pronta. E vocês vão ter possibilidade de 2 palestras na segunda-feira, 1 palestra na terça e 2 palestras na quinta-feira. Então, a produtividade vai ser linda, a semeadura vai ser maravilhosa. E hoje, no culto do Evangelho desta segunda-feira, nós estamos continuando pela internet, pelo YouTube, Grupo Espírita Casa de Guará, o estudo do Evangelho de Jesus através da obra da professora Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Vivendo com Jesus. O capítulo de hoje é o capítulo de número 11, Elegia de Amor e Vida. E a professora Amélia coloca também abaixo do título a referência evangélica, Mateus capítulo 13, versículos 24 a 50. Mas primeiro vocês poderão perguntar, mas Ari, o que é elegia? Não se esqueçam de que eu já falei várias vezes que a professora Amélia Rodrigues é uma poetisa. Na vida que ela teve antes de se tornar espírita, ela já era uma poetisa. E sua escrita é maravilhosa, retumbante, cheia de exemplos, cheia de colorido poético, que vocês vão ficar realmente simpáticos ao que ela oferece. Então vamos mostrar o que é que significa elegia. Elegia é um poema lírico, cujo tom é quase sempre terno e triste. Mas aí vem outra pergunta, mas Ari, o que é lírico? Então nós vamos explicar. Lírico diz-se do gênero de poesia em que o poeta canta as suas emoções e sentimentos íntimos. Então é isso que nós vamos observar hoje. Elegia de amor e vida. Vamos observar nuances maravilhosas quando Jesus pregava, que ele semeava as suas parábolas lindas. O que é que acontecia? Algumas manifestações de alguns insatisfeitos, outros arrogantes, que o Evangelho não conta. E ela descreve essas coisas simples que nos fazem observar o grande sacrifício de Jesus na semeadura que ele fazia. Então nós vamos só observar agora o que a professora Amélia nos coloca como referência. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 50. Então temos aqui a Bíblia que nós seguimos, eu e Carmélia, a Bíblia Thompson, de referência de versículos em cadeia temática. Vamos começar então com Mateus capítulo 13, versículos 24 a 50, começando com a parábola do trigo e do joio. Jesus propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os trabalhadores, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente de trigo? Como então está cheio de joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres que vamos arrancar o joio? Naquele afã de poder ajudar o senhor, o dono daquela plantação? Ele, porém, lhes disse: não. Para que, ao colher o joio, nesta circunstância de agora, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, até a colheita, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Depois, então, colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Viram que coisa linda? Mas depois vão ver o significado de tudo isso, Jesus explicando.
Vamos agora em Mateus capítulo 13, versículo 36 a 43. A explicação da parábola do joio e do trigo. Vocês vão ver por que Jesus colocou essa explicação. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Senhor, explica-nos a parábola do joio e do trigo do campo. E Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ele, Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Era a linguagem que usava na época dele. O inimigo que o semeou é o diabo, também a linguagem da época. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E os lançarão na fornalha do fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Muito significativa essa parábola, muito significativa. Agora vamos em Mateus capítulo 13, versículos 44 a 50. Agora nós estamos com a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. São 3 parábolas maravilhosas. Jesus mostrando a importância do reino dos céus, que quando nós encontrarmos, devemos, largar tudo e lidar para que possamos penetrar nele. Ele dá 3 parábolas justamente representando esse incentivo que nós devemos ter para conquistar o reino dos céus. Vejamos então como ele começa. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo qualquer, que um homem achou e aí ele escondeu nesse mesmo campo, mas em outro lugar. E pelo gozo dele vai, vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Por quê? Porque ali está um tesouro escondido, viram? Vende tudo, deixam todas as coisas outras e vende e compra aquele campo. Outro sim, continua Jesus, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando ela cheia, puxam a rede para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os peixes bons. E os peixes ruins, porém, eles lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vocês viram como é interessante, Jesus já antecipava esse período de regeneração da humanidade, de transição planetária, tantos espíritos que desencarnaram, provocado por essa malvada pandemia do coronavírus, estão sendo transferidos para planetas inferiores, sem as condições que a Terra oferece, e ali o arrependimento, o choro e o ranger de dentes já estão acontecendo. Vamos agora à interpretação da professora Amélia Rodrigues no capítulo 11, o capítulo número 11 do livro Vivendo com Jesus. Ela começa dizendo: ao investigar-se o Evangelho de Jesus, em qualquer das suas páginas de rutilante beleza, sobressai sempre o canto de inefável alegria e de exaltação da vida, no verbo sublime do Mestre incomparável. Viram quanta beleza quando ela descreve? Naqueles dias deploráveis do tempo de Jesus, semelhantes aos dias de hoje, olha como ela está dizendo. Vejam que ela diz uma coisa séria, ríspida, com palavras suaves.
naqueles dias deploráveis do tempo de Jesus, semelhante aos dias de hoje, a aridez dos sentimentos áridos, secos, a aridez dos sentimentos confraternizava com a crueza dos comportamentos e das leis arbitrárias que o povo tinha de obedecer. A existência física dos homens e mulheres, valendo menos ou quase o mesmo que um animal de carga, era relegada ao desprezo, particularmente quando lançada ao baixo calibre social, lá na ralé, pelo dominante grupamento perverso que dominava aquela região. Os aflitos e miseráveis formavam nuvens de necessitados e famintos, de párias. Párias representa na Índia a classe social mais baixa, desprezada, passando fome, a classe miserável. A existência física dos homens e mulheres, valendo menos ou quase o mesmo que um animal de carga, era relegada ao desprezo, particularmente quando lançada ao baixo calibre social pelo dominante grupamento perverso que dominava. Os aflitos e miseráveis formavam nuvens de necessitados e famintos, de párias. Última classe social, párias desprezíveis, que os sofrimentos crucificavam, colocavam na cruz, nas duras traves da amargura. Olha que simbolismo ela faz. Os sofrimentos crucificavam aquelas pessoas sofredoras nas duras traves, quer dizer, na cruz da amargura. Formavam eles bandos, como alcateias perigosas. Alcateia é o corativo de lobos. Então ela diz aí, formavam aquela gente pobre, formavam bandos como alcateias perigosas, em luta pela sobrevivência. Que coisa triste o mundo naquela época, que ela disse que parece com o de hoje. Em alguns países ainda é assim. A separação hedionda de classes impostas pelas autoridades insensíveis, civis e religiosas era humilhante. E os contatos humanos faziam-se agressivos e quase impossíveis. E agora veja, começa a poesia. Surgiu Jesus, naquela grande noite triste, surgiu como uma estrela polar no céu daquela gente e clareou as almas de todos eles, em razão da sua decisão de viver com eles, viver com a pobreza, pois ele elegeu preferencialmente os enfermos, os doentes de todos os tipos, a fim de curá-los, de elevá-los a Deus, pelo restituir a dignidade deles. Viram o esforço de Jesus? Ela prepara o terreno para nos mostrar justamente como era o ambiente da época de Jesus e como Jesus veio enfrentando tudo aquele sofrimento, aquelas pessoas sofridas. E ela continua, para tanto, Jesus participou das suas penosas e escuras aflições, sem imiscuir-se, porém, nas suas misérias. Comeu com eles e os estimulou à observância dos valores supremos da vida, que estão além das fórmulas e das aparências exteriores. Jesus foi censurado, discriminado e combatido, porém Jesus continuou buscando a convivência deles, nunca os abandonou, em razão de ser o médico e o remédio, a porta de libertação do cárcere, da cadeia moral e a escada de ascensão, a escada de elevação de que podiam aqueles pobres miseráveis dispor, em vez de distanciar-se, piorando-lhes a situação de pessoas de ínfima condição social. Jesus se aproximava de todos eles, dando-lhes o amor de misericórdia. Viram que coisa maravilhosa? Se nós formos fechar os olhos e procurar ver isso, nós vamos observar quantas dificuldades Jesus enfrentou. E ela continua. Vejam a poesia chegando. Peregrina luz que beija o pântano,
Jesus não se permitiu infectar pelo seu odor pestilencial. Qual lótus divino, aquela flor lótus divino, Jesus abriu-se em flor miraculosa, abençoando o charco e drenando a sua podridão, a podridão moral. Jesus era um sol que a todos atraía, arrancando-os da escuridão em que se petrificavam, viravam pedra, porque iam perdendo até os sentimentos e a vontade de viver. Mas os soberbos serventuários da crueldade, os criados e servidores da hipocrisia, acostumados à postura estudada e vazios de humanidade no coração, não podendo diminuir o brilho resplandecente de Jesus, optaram pela morbidez da censura, essa filha espúria do despeito que os asfixiava, que sufocava a todos. O cantor sublime, em contrapartida, adornava, quer dizer, embelezava as vidas destruídas ou quase destruídas, com as refulgantes metáforas de sabedoria de que ele era o sábio portador. As parábolas, em consequência, fluíam da sua boca, semelhantes a notas musicais de sinfonia de eterna beleza. Naquele período, vivia-se o auge da revolução do amor, que atraía as multidões e arrastava atrás dele. E ela faz agora uma reflexão breve sobre o poema das bem-aventuranças, quando ela diz aqui: o poema das bem-aventuranças alterara a marcha dos acontecimentos sociais, políticos e religiosos para sempre, assinalando um dos momentos magnos da epopeia de vida eterna. Oportunamente, olha que coisa linda, enquanto cariciosa brisa perpassava pela praia, Jesus surgiu e assentou-se na barca de Simão Pedro, cravada nas areias de seixos miúdos e negros, destacando-se em silhueta emoldurada, envolvida de luz, que fascinava os súditos do seu reino em construção na terra. E porque muitos interessados se lhe acercassem, Jesus pôs-se a cantar parábolas. Agora vocês vão ver quanta dificuldade Jesus passou e sofreu, que no Evangelho não diz. Nuances, como eu falei, que ela cita, mostrando o trabalho que ele realizou. E ele diz então: o reino dos céus, com a suavidade da brisa, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas dormindo os trabalhadores, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E aí vocês viram no início, quando eu contei as parábolas, que aquele senhor daquela fazendinha, ouviu dos trabalhadores: o senhor permite que nós vamos arrancar o joio? Ele disse: não, porque vocês arrancarão também o trigo, deixa crescer, e quando crescerem vocês então arrancam o joio e depois arrancam o trigo e as sementes colocam nos meus celeiros. Suave, olha que coisa maravilhosa, viram que é estudar com a professora Amélia? Suave encantamento se apossava a pouco e pouco da multidão interessada, quando alguém bradou: Rabi, se tu vem em nome de Deus, liberta-nos da miséria que nos enlouquece. Jesus ficou reflexivo, olhando com piedade aquele homem que interrompeu o cantar, a poesia das parábolas, e continuou. Também, sem dizer nada, não respondeu, olhou com piedade, ele se acalmou, envolveu de amor e continuou dizendo: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu em outra parte do campo.
e pelo gozo dele vai, vende tudo que ele tem, arruma o dinheiro e compra aquele campo onde se encontra o tesouro. A admiração de todos e a surpresa ante os ensinamentos simples, frutos da observação do dia a dia, mantinham-os magnetizados. Quando se ouviram gargalhadas estridentes e zombeteiras, clamando: Rabi, não queremos o reino de Deus, mas queremos o reino da terra, porque esse da terra é quem nos serve. Viram o que Jesus suportou, meus queridos irmãos? Interromper o cantar das parábolas para reclamar e suplicar as coisas, egoisticamente, querendo interromper o que os outros estavam bebendo de sabedoria e informação. Então ele se acalmou. Mas a sua voz, neste momento, atingiu um tom vigoroso e Jesus prosseguiu informando: o reino dos céus também é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou essa pérola. Ele exemplificava que quando nós encontrarmos uma coisa maravilhosa que é o reino dos céus, devemos focar a nossa observação, nosso desejo, o nosso querer, a mira nesse reino dos céus para construir dentro de nós, deixando todas as outras coisas. E vejam que instante, ele parou e lufadas é aquele movimento do vento, olha bem, lufadas perfumadas, em brisa do entardecer, sopravam, penteando os cabelos do povo, olha a brisa, penteando os cabelos do povo e acariciando as suas faces. Quando houve uma movimentação em torno de alguém que estertorou praguejando, repare, a cada intervalo de um gritando, praguejando, vinha Jesus irradiando o seu amor, que se irradiava como lufadas perfumadas em brisa do entardecer, sopravam, perfumando, penteando os cabelos do povo e acariciando as suas faces. Quando houve uma movimentação em torno de alguém que estertorou, praguejando: Rabi, não desejamos palavras, mas nós queremos é seu apoio violento para tirar do poder os injustos e os exploradores do povo. Vocês viram o que ele suportava? Aí é que nós vamos ver as intimidades, como a professora Amélia descreve e narra, sem nada responder. Jesus olhou novamente para esse homem com excessiva piedade e continuou: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Olha agora a parábola da rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando a rede cheia, puxam ela para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os peixes bons. Os peixes ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Naquele momento, um silêncio tomou conta da multidão. E a professora Amélia diz que não houve mais nenhuma outra interrupção. Nenhuma outra interrupção houve. E ela esclarece: a ignorância dos desventurados é o madeiro que os crucifica sem cessar. Olha que expressão, que simbolismo. A ignorância dos desventurados é o madeiro, é a cruz que os crucifica sem cessar. E ela então pausa e diz: as parábolas de Jesus permanecem como celeiro repleto de esperança e de paz. Jesus continuou, depois daquele dia, cantando uma exuberância de outras parábolas, a fim de que ficassem para sempre, conforme antes jamais acontecera na Galileia, e não mais voltariam a suceder. E ela vai terminando dizendo:
O homem sábio planta as sementes do trigo sem temer o joio infeliz, porque o separará no momento da ceifa, sem nenhum prejuízo para a produção. Encontrando-se um tesouro e guardando-o num solo desconhecido, qualquer ser lutará para amealhar recursos a fim de adquirir a gleba toda e possuí-lo em interminável alegria. É esse incentivo que ele faz para nós largarmos tudo e observar, focar o reino dos céus que deve ser edificado dentro de nossos corações. Mas ela ainda dá um toque de poesia dizendo: muitas pérolas fascinam e provocam admiração, mas a verdade destaca-se entre todas as pérolas e provoca mudança total de conduta até detê-la, enriquecendo-se em definitivo com muitas bênçãos. Que coisa maravilhosa! E ela vai concluindo dizendo: a existência humana são redes de pescar que os diligentes trabalhadores devem utilizar com sabedoria e, após reunir todas as experiências delas resultantes, selecionar aquela que os promovem, que os elevam, enquanto as que perderam o significado sejam deixadas à margem, para reter somente as que produzem felicidade através do bem que se pratica. E ela conclui dizendo, o último parágrafo, que é lindo: Jesus permanece o mesmo cantor incomparável daqueles dias inesquecíveis, e a multidão atual, algo desvairada, é a meta de Jesus nas praias do mundo, convidando essa multidão ao reino dos céus. Que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos. É uma lição inesquecível. Como ela tem facilidade de fazer a interpretação, de colocar uma parte, depois comenta Jesus da palavra, dos lábios de Jesus. Olha, saindo mel e luz para todos, as doçuras das informações, e renova, concluindo novamente no final, para que fixemos em nosso coração qual deve ser a importância de nossa vida, qual é a nossa meta, o que é que devemos objetivar na nossa existência, o nosso engrandecimento através da prática do bem, da caridade, do amor do próximo, a observância da lei de amor, a realização, fazendo com que a lei que nos oferece tantas maravilhas de comportamento seja o nosso estímulo para abrirmos o nosso coração e fazermos o bem, a caridade e o amor do próximo. Eu nunca deixo de comentar, quando Jesus nos fala, não existe, está aqui no nosso evangelho, sempre eu olho, sempre observo, está aqui, quietinho, João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, a de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. E isso nós fazemos dando a vida num conselho, num abraço, quando transmitimos, olha, com ternura, o desejo de paz, de alegria para outra pessoa, quando damos o passe, transmitimos as nossas energias, quando estamos trabalhando na maca, ajudando o Dr. Flávio, na corrente magnética, projetando o nosso amor na forma de energia, na cor prescrita por Dr. Flávio, para que o paciente saia dali rejuvenescido, alegre, feliz, buscando Jesus. De todas as formas nós podemos fazer isso, em sintonia, como Jesus nos ensinou, procurando a cada dia o melhor, como se fosse uma rede, selecionando os peixes maiores, as coisas boas que nos elevam, que nos envolvem, que nos fazem crescer cada vez mais na direção do Cristo, situando suas pegadas, fazendo crescer o reino dos céus dentro de nós, tornando-nos representantes de Jesus na terra, pelo bem que nós podemos fazer e realizar, suavizando as dores desse mundo sofrido e sobrecarregado e promovendo o alívio como Jesus nos sugere, nos promete no Evangelho. Que Ele continue nos abençoando, inunde os seus corações, os seus lares de muito amor, de muita alegria, de muita paz, de muita ternura, e recebam
deste coração paterno, o meu abraço afetuoso e gentil, desejando-lhes muita luz na vida de vocês. Que o Senhor os cubra sempre de bênçãos, hoje, amanhã e para sempre. Que assim